pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do quadro Pergunta pra Isa. E no dia de hoje eu vou responder mais 10 perguntas, que foram as perguntas aí selecionadas da semana que o pessoal fez na minha caixinha de perguntas do Instagram. E lembrando que, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, tudo bem detalhado, coloca aqui sua dúvida nos comentários que nós iremos selecionar as 10 mais pedidas, né? Ou as 10 mais interessantes aí para trazer ao ar na próxima semana, tá? Então se atenta aos horários, tudo certinho, que o nosso vídeo vai ao ar, e faz a sua pergunta aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve. Se você ainda não me segue no Instagram, o link do meu Instagram tá aqui na descrição, tá? Clica lá, me segue. Também pode fazer sua pergunta por lá, e também, se quiser ter a chance de ser respondida aqui, presta bastante atenção nos dias que eu abro a caixinha de pergunta. Tá bom? Então, vamos começar aqui já. Lembrando que sempre tem uma pessoa da minha equipe aqui atrás perguntando aí as dúvidas, e eu vou respondendo aqui com vocês, tá bom? Vamos já começar. A primeira pergunta é da Heloíse Alves. Por que o bolo cozinha e não fica fofinho? Aonde estou errando? Vamos lá. Então, essa pergunta é bem legal. Por que o bolo cozinha, né, e não fica fofinho? Pela descrição aí, parece que o bolo tá ficando solado, né? Tá ficando cozido. Geralmente isso acontece com bolo de cenoura, tá? Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo todas as coisas que fazem o bolo aí solar. Mas o mais comum é, ou você tá deixando sua massa muito líquida, tá? A massa tá ficando muito líquida, né? Acabou passando um pouquinho aí a quantidade dos ingredientes líquidos. Ou você não tá pré-aquecendo o seu forno, errando aí alguma quantidade. Ou você pode estar colocando fermento antes e deixando ele descansar. Ou uma coisa muito comum também que pode acontecer é deixar o forno, abrir o forno, na verdade, né, antes de 30 minutos. 30 minutos é o tempo ali que seu bolo leva para cozinhar, né, para assar naquele primeiro momento. Então, se você abrir o forno antes, ele vai ter aquele aspecto cozido, tá? Se você abrir depois de 30 minutos, ele já vai ter um aspecto mais de assado, não vai correr o risco de murchar nem de solar, tá bom? Pode ir para a próxima. A segunda pergunta também é da Heloíse. Qual massa você indica para bolo de pote? Bolo no pote, ele tem uma versatilidade assim muito grande. Isso daí muita gente sempre me pergunta, tá? Bolo no pote você pode usar qualquer tipo de massa. Não é brincadeira, você realmente pode usar qualquer tipo de massa. Eu gosto de fazer bolo no pote com pão de ló, com massa manteigada, massa à base de óleo, enfim, massa chiffon, a massa que você quiser, até aquelas massas mais simples ali do mundo, massa básica branca, massa básica de chocolate, enfim, pode utilizar aí no seu bolo de pote, porque ele não vai ter problema, não vai correr risco de ressecar, nem de ficar duro demais, porque o bolo de pote ele é bem molhadinho. Geralmente os recheios que a gente utiliza são mais molinhos, né, para ele ficar bem cremoso ali no bolo de pote, então não tem nenhum problema, ele aceita vários tipos de massa, tá? Pode ir para a próxima. Delícias da Tia Deia perguntou. Isa, para começar a vender bolo caseiro, quantas formas eu devo ter para começar e qual recheio vende mais? Bolos caseiros, eu gosto assim de começar com 2 tipos de forma, tá? A forma menorzinha, né, que é a de 15 centímetros, ela tem 15 centímetros no fundo e ela tem entre 18 e 19 na boca, tá? Que é a forminha de buraco, de bolo caseiro. E de altura ela tem cerca de 8 a 9 centímetros. Eu gosto bastante dessa. Eu também gosto da forma de 22 centímetros, que pode ter 22 centímetros no fundo, né? E na boca ter 24 a 25 centímetros. E de altura, geralmente, ela também tem aí entre 8 e 9 centímetros. São as 2 formas aí que eu recomendo que você tenha. Pelo menos ou uma de cada ou 2 de cada, principalmente para agilizar aí sua produção, tá? Forma de bolo é super barata, você consegue encontrar facilmente no Mercado Livre, lojas de embalagem, tá? Recheios, coberturas aí ou sabores, eu gosto de começar com os mais simples. Chocolate, branco, limão, laranja, fubá com goiabada, que são os mais pedidos aí para bolinho caseiro, certo? Pode ir para a próxima. Quarta pergunta é da Rosângela Moreira. Nunca acerto no bolo formigueiro. Tem alguma dica? O bolo formigueiro, ele tem aí, isso realmente, gente, é uma pergunta que vocês têm que prestar bastante atenção na resposta. Porque o segredo ali do bolo formigueiro, além de todos os truques, né, de fazer a massa correta, uma boa receita, tá no granulado que você vai utilizar. Por quê? O granulado, ele tem que ser um granulado forneável, tá? Não é difícil de encontrar. Várias marcas têm, até mesmo granulado que você pode enrolar um docinho, você pode utilizar para fornear. Na embalagem vem escrito granulado para fornear. Aqui, ó, do lado, no meu lado, em algum lugar aqui,
na sua tela vai estar mostrando uma foto de um dos mais comuns, mas não se apega aí à marca, tem várias, tá? Então tô colocando aqui do lado a fotinho para você conseguir ver de um desses granulados. Vem escrito em algum lugar aí na frente da embalagem dele que ele é forneável, ou seja, ele não vai derreter no forno. Porque o que acontece? Se você utilizar um granulado comum, ele pode se misturar ali na sua massa e virar um bolo mesclado, né? E não um bolo formigueiro. Então, para dar certo seu bolo formigueiro, você tem que utilizar um granulado forneável, tá bom? Pode ir para a próxima. Quinta pergunta da Naina Doce. O que pode acontecer que meu chantilly não fica firme? Bato e ele fica firme, depois amolece. O chantilly, gente, é algo assim bem complexo, né? Porque o chantilly ele não gosta muito de temperatura muito quente, tá? O chantilly ele se comporta melhor na geladeira, né? E para temperaturas mais altas ou quando o clima tá mais quente aí na sua cidade, na sua região ou no local que você vai entregar ali seu bolo, seu doce que leve o chantilly, você tem que utilizar um outro tipo, ou um chantininho ou algum outro aditivo ali a mais no chantilly, né? Que tem várias receitas aí diversas, não vou entrar nesse mérito agora, mas o chantilly, você tem que bater ele. Primeiro, para ele firmar bem na hora que você está batendo, você tem que deixar ele bem gelado. Como que você faz isso? Pega a caixinha de chantilly e deixa 24 horas na geladeira, que eu sempre faço. Eu sempre compro o chantilly e já coloco tudo na geladeira, porque não vai correr o risco de me pegar um dia desprevenida e eu não ter um chantilly gelado. E antes de eu começar a minha receita, 20 minutinhos antes, eu pego aquele chantilly, né? Já porciono ele, coloco já no copinho medidor, o tanto que eu vou usar, ou se eu vou usar a caixa inteira eu ponho. Coloco dentro do freezer por cerca de 20 minutos, tá? Retiro do freezer, né, do congelador, não deixa mais tempo do que isso, porque se o seu chantilly congelar antes de bater, congelar no estado líquido, ele vai acabar estragando, tá? Ele não vai dar um ponto tão legal. Então 20 minutinhos só, coloca no despertador, no relógio, cronometra aí, tudo certinho. Deixa 20 minutos só ele no congelador, depois você bate, tá? Isso daí já vai garantir que o ponto do seu chantilly fique bem firme. Acabou de fazer seu chantilly, volta um pouquinho mais pra geladeira, deixa uns 10, 15 minutinhos pra ele firmar melhor, tá? Cobre seu bolo e volta pra geladeira, só tira aí da geladeira na hora de entregar pro seu cliente. Mas em temperaturas aí mais quentes, ou cidades muito quentes, climas muito quentes, eu recomendo outro tipo como o chantininho, né? Que ele segura melhor aí a temperatura principalmente, tá? Então o chantilly realmente não tem muito milagre, né? No chantilly básico ali que a gente utiliza. Dá preferência para um chantilly de boa qualidade, principalmente chantillies usados aí para decoração, que várias marcas já têm essa linha mais profissional. Não tem muita diferença de preço, às vezes a diferença de preço é de R$1, R$2, tá? Vale a pena porque ele já segura melhor. E também se atentar à marca do chantilly. Tem algumas marcas que eles são realmente mais moles, demoram a dar o ponto e às vezes nem dão o ponto, tá? Então se atenta aí a todas essas coisas. Pode ir pra próxima. Sétima pergunta é da Candy Cake. Por que será que meus bolos crescem e racham em cima? Então, isso daí é de bolo crescer demais e rachar em cima. É uma coisa que eu até aprendi nem nesse período, né, trabalhando com isso. Eu aprendi já isso desde pequena, quando minha avó fazia bolo, que ela fazia bolo, o bolo crescia super bem e dava aquele rachadinho em cima e ela ficava super feliz. E depois eu realmente vi que realmente era isso mesmo que acontecia, né? Se o bolo cresceu muito, agradece, dê graças a Deus aí que seu bolo cresceu, não murchou. Ele dá essa rachadinha aí mesmo em cima, tá? Então isso é totalmente comum porque ele expandiu muito, talvez a forma não fosse uma forma que comportasse, né, um bolo desse tamanho, ele acabou tendo que expandir, não teve lugar e ao invés de transbordar, como sua massa estava bem firme ali, estava certinha com os ingredientes certos, ele acabou dando essa rachada aí em cima. Não tem nenhum problema. Para isso não acontecer, se você já fez aquele tipo de receita naquela forma, daquele tamanho, viu que rachou e não quer mais que isso aconteça, né? Eu não vejo um problema nisso, mas tem gente que não gosta. Então você utiliza em uma forma uns 2, 3 centímetros maior da próxima vez, que vai ficar melhor e não vai correr o risco aí de rachar, tá bom? Pode ir pra próxima. A Gabi Ferreira perguntou: por que o chocolate branco fracionado fica igual uma pasta? O chocolate branco fracionado, gente, acho que eu devo receber umas 30 perguntas dessa por dia. Todo dia quase eu respondo dúvidas sobre o chocolate branco. Isso realmente é algo muito importante porque pode comprometer o resultado final aí do seu produto, né? Você pode perder muito dinheiro, pode perder muito ingrediente. Eu mesma já perdi muito no começo chocolate branco, porque ele é chatinho de trabalhar, né? É o que eu sempre falo. Então, o chocolate branco, se ele virou uma pasta é porque ele queimou, não dá mais pra consertar, tá? Ele acabou passando do ponto ou no banho-maria ou ficou tempo demais no micro-ondas e queimou.
tá? O chocolate ao leite, chocolate amargo, acontece isso? Acontece, mas é mais difícil, tá? O chocolate branco não. O chocolate branco ele é mais sensível, né? Tem uma quantidade aí maior de gordura e de outros ingredientes que facilitam com que isso aconteça. Então, o que você tem que fazer para não acontecer isso com o seu chocolate branco? Ou você derrete ele no banho-maria brando, ou seja, aquele banho-maria bem tranquilinho, né, sem uma temperatura muito alta, ou você derrete ele no micro-ondas, que eu prefiro no micro-ondas, né? Você vai pegar o seu chocolate, você vai picar muito bem esse chocolate branco, seja nobre ou fracionado, tá? Vai colocar em um pote sempre grande, dá preferência pro vidro, né, que ele estabiliza melhor ali a temperatura do que o plástico, ele distribui melhor o calor. Coloca ali em um pote maior, o seu chocolate picado, não tenta derreter grandes quantidades, tá? Senão ele também pode correr o risco de acabar queimando. Leva para o micro-ondas na potência média, 30 segundos só. Retira, mexe bem, vai pegando a parte de baixo. Vai parecer muitas vezes que seu chocolate nem começou a derreter, mas ele já começou a esquentar, tá? Então o processo já começou a ser feito aí. Então começa a mexer de baixo para cima, tá? Para que ele se una ali bem, né? Todas as moléculas do chocolate. E aí você volta para o micro-ondas mais 30 segundos. Retira, coloca assim em cima de um pano, né? Também para não correr o risco de quebrar o seu vidro por conta do atrito de temperatura. Mexe novamente, ele já vai começar aí ficar mais mole. Se você viu que ele já tá quase todo derretido, você volta para o micro-ondas por só mais 15 segundos. Se ainda não tiver muito, volta por 30, retira e mexe novamente. Dessas últimas vezes, você já vai ver que seu chocolate já tá quase todo derretido, que só tem aí uns pedacinhos ali de chocolate. O que você faz? Pega um fouet ou pega uma colher mesmo e mexe intensamente. Por quê? O calor do pote e o calor daquele outro chocolate que tá derretido vai ajudar esses gruminhos aí, esses grãozinhos de chocolate branco derreterem melhor e você não vai precisar levar novamente pro micro-ondas e não vai correr o risco aí dele acabar ficando pastoso, né? Ou seja, queimado, tá bom? Pode ir pra próxima. Próxima pergunta é da Jéssica. Qual a melhor marca de corante para chocolate? O corante para chocolate tem várias marcas. Tem a Mix, tem a Fab, tem a Mago, enfim, tem várias marcas aí que fazem corantes para chocolate, tá? A que eu mais gosto é a Mix. Eu gosto bastante dos corantes para chocolate da Mix. Só se atenta, não que eu não goste das outras, gosto também, tá? Não tem tanto problema. Pode utilizar, que todas essas que eu te falei são marcas boas, mas para você tingir o chocolate tem que estar escrito na embalagem, corante para chocolate, tá? Nenhum outro tipo de corante serve para você colorir o seu chocolate, tá bom? Então, utiliza somente o corante próprio de chocolate, tá? A penúltima pergunta é da Ângela Rufino. Eu posso cozinhar o leite condensado e deixar sem abrir a lata? Qual o vencimento depois de cozido? Pode. Você pode cozinhar o leite condensado, deixar ele quietinho na geladeira, tá? Eu gosto de deixar na geladeira para não correr o risco de azedar. Ele dura aí 7 dias na geladeira. Se quiser manter em temperatura ambiente, o prazo final aí é de 5 dias. Então, 7 na geladeira ou 5 em temperatura ambiente, tá? Vamos lá? Acho que agora é a última, né? Isso, a última pergunta é da Juliana. Isa, para atingir o chantilly, preciso hidratar? Não é uma regra, tá, Juliana? Você pode ou hidratar ele depois, ou pode ser que você não precise, tá? O corante, eu gosto de tingir ali o chantilly no mesmo momento que eu tô batendo ele. Então, antes de ligar a batedeira, eu já coloco ali uma quantidade básica de corante. Eu gosto de usar o corante em gel, tá? Para as minhas receitas aí de chantilly, chantininho. Coloco antes, vou batendo, tá? Se o seu chantilly acabar ficando poroso, né, por conta da quantidade, às vezes a gente precisa de um pouco mais de corante, se ele ficar poroso, aí sim você precisa hidratar. Se ele não ficar poroso, né, não acontecer isso com ele, não tem necessidade de hidratar, tá? Tem gente que hidrata com leite condensado, com leite, com água gelada, tá? Eu particularmente gosto de hidratar com leite condensado gelado, mas aí se você precisar hidratar ele, é só ir mexendo, não precisa nem voltar pra batedeira, tá? Pega uma espátula mesmo, vai colocando um pouquinho de leite condensado gelado ou desses outros ingredientes que eu falei e vai hidratando aí o seu chantilly ou o seu chantininho, tá bom? Acabaram as perguntas? Sim. Então, gente, finalizamos as perguntas de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro aí tudo isso pra vocês. E se vocês quiserem que suas dúvidas sejam respondidas, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e eu vejo vocês nesse mesmo quadro aqui, nesse mesmo horário, né? Se você tá assistindo o vídeo no momento que foi lançado. E eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!